Hoje é dia 24 de outubro do ano 2019. É uma quinta-feira. Estamos próximos de 18 horas. É quando nós estamos aqui na Vibe Mundial falando sobre saúde, celebrando a saúde. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Nós cuidamos de nossa clínica, dos doentes que nos procuram com transtornos musculoesqueléticos, que pode causar dor de cabeça, dor no pescoço, dor nos ombros, nos braços, dor nas costas, dor na região lombar, dor na região torácica, dor nos quadris, dor ciática, dor nas pernas, cansaço, peso, queimação, dormências, câimbras, dor nos joelhos, tornozelos ou pés. Então, como vocês veem, os transtornos musculoesqueléticos podem se manifestar em qualquer localização da economia humana. Além do que, o acento principal desses transtornos é sempre dor e incapacidade física. E, em geral, são doentes crônicos, de evolução crônica, da doença de longa duração, e que, em geral, quem nos procura, em geral, estão numa rota de piora do quadro clínico. Ou seja, as dores vão piorando, a incapacidade física vai piorando, porque se eles se movimentam, a dor aumenta. Então, para não ter tantas dores, eles se tornam mais imóveis, imobilizados. Disso decorre insuficiência muscular, osteoporose, entenderam? Obesidade e, como fator complicador, até depressão, entende? Por falta de desempenho físico. Entende? Muito bem. Mas, hoje, nós queremos falar sobre alguns aspectos que dizem respeito às nossas crenças, né? As nossas jornadas aqui obedecem a questões, perguntas, dúvidas de nossos ouvintes, pacientes, alunos e interessados em nossa jornada. Se você quiser fazer alguma pergunta, pode dirigir-se ao nosso WhatsApp, que é o 11 9 80 81 1500. 11 9 80 81 1500. O nosso e-mail, ruicomy.mercurio@igig.com.br. Faça suas perguntas e eu responderei com toda presteza. Mas vejam vocês, para responder a várias questões que têm chegado, eu preciso hoje falar sobre um aspecto da nossa vida que se chamam nossas crenças. O que são nossas crenças? São naquelas coisas nas quais nós acreditamos que elas sejam uma verdade em nossa vida. Entenderam? Então eu quero mostrar a vocês que todas as nossas crenças que são adquiridas, né? De onde vêm essas nossas crenças? Primeiro vem dos nossos familiares, do nosso berço. Depois vem da nossa escolaridade, né? Depois pode vir da nossa religiosidade, das nossas religiões a qual nós estamos filiados a elas, né? Depois nós podemos ter crenças pela nossa própria vida filosófica, né? Enfim, essas crenças, elas podem vir hoje como verdadeira lavagem cerebral através dos órgãos divulgadores que nós somos bombardeados a cada momento da nossa vida, né? Pela imprensa escrita
falada, internet e mais todas essas Facebook, WhatsApp, enfim, todas as informações que a nós chegam, em geral, são crenças limitadoras. Entenderam? Entenderam? O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Entende? Se você crê numa coisa, para você, essa coisa é a tua verdade. Entende? Se você não crê numa coisa, para você, isso é a tua mentira. Entenderam? Para os crentes em Deus, Deus é a verdade deles. Para os ateus, Deus é a mentira para eles. Entenderam? Então, você tem o poder de crer naquilo que está chegando ao seu conhecimento. Entendeu? Só que vejam vocês, tem crenças altamente positivas, exaltadoras da sua vida, que exaltam tua vida, tua felicidade, teu futuro, teu destino, tua qualidade de vida. E tem crenças malignas, que se abatem sobre você, muitas vezes, sem mesmo você perceber. Eu vou dar alguns exemplos, não é, das crenças que nos assolam a cada momento e que causam muito mal à nossa vida. Então, são as crenças que eu chamo de limitadoras, certo? Então, vejam vocês. Uma das crenças que são limitadoras em nossa vida é a crença no poder da distância. Entende? Vocês acreditam muito na distância. Entende? Para o pensamento, não tem distância. Você pode estar pensando numa coisa no Brasil e, ao mesmo tempo, você pode estar pensando numa coisa do outro lado do globo terrestre, no Japão. Isso tem distância? Então não tem distância. Entenderam? Muito bem. Depois, tem uma crença muito limitadora. Muito limitadora. É a crença no tempo. Por existir essa crença tão arraigada em nossa cultura, e não digo só no Brasil, isso no mundo inteiro, entendeu? É a crença no poder do tempo. E como essa crença no poder do tempo influi negativamente em tua vida. Aí vira uma crença no poder da idade. Entenderam? Quem tem uma crença fortemente no tempo tem que acreditar fortemente na idade. Entenderam? Então vejam vocês. O tempo é um conceito. Imagine vocês na época que tinha horário de verão. Nós ouvimos a notícia de que vamos entrar no horário de verão. À meia-noite, vocês devem adiantar os relógios em 1 hora. E quando eu terminava o horário de verão, hoje termina o horário de verão. Vocês devem atrasar o seu relógio em 1 hora. Por isso, o tempo é um conceito. Entende? É um conceito, é uma convenção. Entende? O tempo, até Einstein dizia, o tempo é relativo. E existe até o tempo negativo. Meu Deus, o que será tempo negativo? Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês entenderem. Quando pergunto a minha idade, eu digo, eu tenho 19 anos. Por quê? Porque o ano passado eu fiz 20. Ora, se é um conceito, eu vou conceituar com vantagem para mim e não desvantagem. Então, o que nós sentimos, como eu atendo doentes crônicos que me procuram, eles estão com uma crença absurda que ainda hoje eu ouvi uma paciente minha falar o seguinte. Eu disse a ela, você não pode parar de andar. Eu vou me desdobrar para impedir que você pare de ter a função de marcha,
de você poder ter a capacidade de movimento, de se movimentar por suas próprias pernas. Ela diz, doutor, eu sei, mas eu já tenho 90 anos. Veja. Eu disse, bem, é obrigatório que aos 90 anos a gente pare de andar? É obrigatório que aos 90 anos nós temos que ter bengala, muleta, cadeira de rodas? Essa é a crença que nós temos. Se vocês olham, às vezes, no shopping center, nas grandes cadeias de lojas, tem vaga para idoso ou vaga para incapazes. Lá na vaga aparece a figura de alguém todo encurvado com uma mão ou uma cadeira de rodas. Isso é lavagem cerebral. Entende? Quer dizer que com idade nós temos que ficar todos encarquilhados em nosso esqueleto, nós temos que perder a capacidade de independência física, temos que depender dos outros? Não. Então, gente, apaguem da tua cabeça que o tempo é muito poderoso. Ele só será poderoso se você der poder a ele. Entendeu? Entendeu? O tempo é um conceito, é uma convenção. Não existe o tempo. Entende? Agora, eu sempre digo também outro exemplo. Você pode acreditar no diabo. Tá certo? Se você crê no diabo, ele existe para você. Entendeu? Se você não crê no diabo, ele não existe. Como é o exemplo que eu já dei. Entende? Para os crentes em Deus, você acredita em Deus. É uma crença que eu considero positiva. E as religiões exaltam esse tipo de crença. Como positiva, como exaltadora. Entende? E, para os ateus, a crença em Deus é uma mentira. Entenderam? Para eles, é uma mentira. Então, nós vivemos, gente, sob um aspecto hipnótico em relação a crenças. Por quê? Porque as crenças são passadas de geração a geração. Entende? Nós recebemos essas crenças dos nossos pais, que receberam dos nossos avós, que receberam dos nossos bisavós, e que nós, sem querer, consciente ou inconscientemente, transmitiremos aos nossos filhos e aos nossos netos. E essa crença vai se arrastando. Entende? Então Einstein dizia, tudo é relativo. Até o tempo. Existe o tempo negativo. Entenderam? Então, vejam vocês. Outra crença absurda que limita a nossa vida e limita alguns aspectos da sua própria evolução em saúde, em condição de melhorar sua qualidade de vida, é a crença no impossível. É a crença no impossível. Ah, isso é impossível. Né? Então, há 50 anos atrás, alguém diria assim, tuberculose, é impossível curá-la. São buracos nos pulmões. As pessoas têm hemorragias pela boca, hemoptise. Entendeu? O pulmão enche-se de buracos de um germe chamado bacilo de Koch, que destrói o pulmão. Como que vai curar isso? Hoje, o diagnóstico de tuberculose é um diagnóstico de tratamento e de cura até. Entenderam? Então, os grandes gênios da humanidade foram seres humanos que ultrapassaram a barreira do impossível. Né? Marconi, que era um físico italiano, ele que iniciou toda essa história de comunicar 2 pontos sem fio. Entende? Lá da Europa, ele acendeu as luzes do Cristo Redentor aqui no Brasil sem fio. Entende? Ele é o pai e a mãe de toda a comunicação sem fio. O teu celular que você usa hoje, entende? E toda a comunicação sem fio teve Marconi, o pai e a mãe dessa ideia de que era possível usar o ar como meio de comunicação do som, por exemplo, de energia. Entendeu? Então Marconi não acreditava que era impossível. Não, ele acreditava que era possível fazer isso. Entende? E assim vai. Júlio Verne falava que cada coisa, né, sobre o submarino, sobre
uma série de invenções que mal tinha ideia disso e que depois vieram a se concretizar. Então, o impossível se torna possível. Entenderam? Então, cuidado com as suas verdades. Né? Por que tudo isso, gente, que eu estou falando? Porque o doente, entende? Se ele acredita nessas crenças, principalmente do impossível, está firmemente arraigado na cabeça dele que acredita no incurável. Entende? Não acredita no incurável. Entende? Esse diagnóstico é um cruel diagnóstico, não é você falar, você tem uma doença incurável. Né? Há pouco tempo nós vimos em televisão, nos jogos de divulgação, nos noticiários, que um paciente com metástases disseminadas pelo corpo inteiro por um linfoma curou-se por uma nova terapia que está acontecendo e ficou curado. Ele era um doente terminal e se curou. Entenderam? Entenderam? Então, gente, cuidado com essas crenças, entende? Do impossível, do incurável. E duas crenças que ninguém vai concordar comigo e eu vou falar sobre elas, entende? Primeira crença é a crença no poder total do dinheiro. Vocês não concordam, não é mesmo? Não concordam. Todo mundo acha que ter dinheiro é ter muito poder. Entende? Todos acham que é isso. E todos acham que os muito ricos não têm problemas. Que os muito ricos estão tranquilos. Mal vocês imaginam isso. Entenderam? Cada um tem suas preocupações, seus problemas. E quanto mais dinheiro você tem, mais problemas, mais estresse, mais preocupações é possível que você tenha. Entendeu? Eu atendo pacientes em minha clínica de todos os níveis sociais. Entende? Todos os níveis sociais. Entende? Atendo pacientes muito ricos, têm muito dinheiro. Vocês não imaginam quantos problemas eles contam para mim. Inclusive de saúde. Inclusive de saúde. E por conta de se dedicarem aos seus negócios financeiros e não sei o quê, muitos deles perderam a saúde por causa disso. Entende? Entende? Então, cuidado com o poder do dinheiro. Né? Cuidado. A coisa não é tanto assim. Embora nós recebemos esse tipo de crença. Entendeu? Outra crença incrível, né? Se você perguntar para uma pessoa normal, comum, da população em geral, você gostaria de ser uma celebridade? Você gostaria de ter muita fama? Quase todas vão responder que gostariam. Entende? Gostariam. Entende? Existia um ator que morreu, que se chama Marlon Brando. Ele foi um mito no cinema. Entende? Ele dizia assim: passei metade da minha vida atrás da fama e do dinheiro, e a outra metade tentando me esconder deles. Entenderam? Entenderam? Então, a fama e a celebridade, às vezes, cobram um preço muito alto para quem busca esse tipo. Entende? Então, vejam vocês onde eu quero chegar. Tudo na vida, gente, tem que ser pensado, analisado, julgado, entendeu? Nós não podemos raciocinar em termos do geral, em termos de todo mundo, entende? Outro dia um paciente me ligou e disse assim: sabe, doutor Rui Mercúrio, aquele teu cliente assim, ele faleceu de insuficiência cardíaca. Eu disse: puxa, mas ele parecia-me tão bem. Não sei... mas doutor Rui, ele já tinha 82 anos. Você entendeu? Quer dizer que com 82 anos, obrigatoriamente, você tem que morrer? Entende? Eu digo assim: você tem 82 anos, você pode morrer com 102. Então você ainda tem 20 anos. E quem tem 15 anos pode morrer aos 16, com algum tipo de problema. Entende? A nossa vida, ela depende de N fatores existenciais.
Entende? Então, assim, na palestra anterior, eu dei grandes esperanças para os pacientes que recebem o cruel diagnóstico de doença incurável. Doença incurável. Né? E aí eu falei sobre até curas espontâneas. Entende? Isso existe. Né? Pacientes que estão doentes, gravemente enfermos, entende? Às vezes incapazes numa cama, e de repente ficam bons, sem tratamento. É cura espontânea. Os místicos chamam de milagre de cura. Entenderam? Então, vocês vão dizer, nossa, mas isso é um privilégio? Pode até ser, entende? Mas nada é por acaso. Em alguma circunstância, aconteceu de que a crença na cabeça deles do impossível, do incurável, talvez não fosse tão forte. Entendeu? Por que que as doenças mentais são tão difíceis de serem curadas? Eu sempre digo aqui, a medicina é uma ciência de possibilidades, mas não de certezas. E a psiquiatria é uma ciência de muito poucas possibilidades e quase nenhuma certeza. Por quê? Por quê? Porque nos esquemas de tratamento, gente, inúmeras vezes, a cura é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Entende? Não é de fora para dentro. É que existem inúmeros fatores favorecedores de cura. Entende? Esses são fatores positivos. Então, são crenças positivas. Ou seja, eu acredito que existem fatores que vão me ajudar na minha cura. A própria medicina. Né? A própria medicina. Qual é a finalidade maior da medicina? É fazer um bom diagnóstico. E o diagnóstico da causa da doença. Removida a causa, a doença cessa. Então, a cura só será possível removendo a causa. Entenderam? Entenderam? Eu gosto muito do raciocínio religioso, muitas vezes. Nem sempre o raciocínio científico explica tudo. Né? Nem sempre. E o raciocínio religioso, às vezes, tem sábias conclusões. Entende? Uma delas, desses últimos tempos, que eu tomei conhecimento, foi a seguinte: nós não somos fonte, nós somos canais. O que quer dizer? Que nós somos enviados a este mundo para determinadas tarefas, para determinadas funções. Em geral, tem que ser funções positivas no sentido pessoal, familiar e da coletividade. Entende? Nós precisamos de dinheiro, mas existem maneiras honestas de fazer dinheiro para nós, para a nossa família e para enriquecer a nossa comunidade, a nossa coletividade. Entenderam? Então, gente, é assim. Feliz daqueles que acharam um caminho no sentido de acreditarem nas crenças positivas. Entenderam? As crenças positivas não dê poder à tua idade, não dê poder ao tempo, não dê poder ao impossível, não dê poder ao incurável. Entende? Eles, por si só, eles têm poder, mas terão um poder imenso se você der esse poder a eles. Entenderam? Se você der esse poder a eles. Entende? Então, cuidado com a crença do incurável. Eu diria que a própria medicina, ela às vezes, ela é mesmo cruel com determinados pacientes. Entende? Ah, nós fizemos tudo o que é possível diante da ciência médica, agora só um milagre vai. Você entenderam? Pois esse milagre, ele está perto de você, entende? Entende? E se a tua cabeça, se a tua crença é uma crença de vida, de vitalidade, entenderam? Isso vai ajudar muito a tua cura, entenderam? Vai ajudar demais, entende? Nós falamos das doenças mentais. Por que que elas são de difícil solução? Porque o doente não participa do processo de tratamento e cura. Ele é alheio a isso.
Então, a doença mental fica nas mãos do médico e dos familiares. E o doente fica alheio à doença. Então, sem o concurso do maior interessado, a cura fica muito difícil. Muito difícil. Por isso que as doenças mentais são de solução muito difícil. Porque todo o tratamento, principalmente das doenças crônicas, depende de uma triangulação. Paciente completamente determinado em ficar bom. Família que dá um suporte logístico, emocional e às vezes até financeiro. E o médico que aceita o desafio de resolver um problema que à primeira vista parece insolúvel. Entende? Entende? Então eu já disse e repito aqui, em nossa clínica, o impossível não tem poder. E muito menos o tempo e muito menos a idade. Entendeu? Bom, mas aqui na Rádio Mundial o tempo corre rápido. E eu tenho que encerrar a minha jornada de hoje. Entendeu? Então o tempo é positivo nesse sentido. Por exemplo, dia 20 de novembro você tem uma consulta com um ortopedista no endereço tal, na rua tal, às 15 horas e 30 minutos. Aí o tempo é importante. Entendeu? Fora disso, para rotular a idade, entende? Que é isso? Entende? Eu conheço muitas pessoas de idade avançada que não tem problema de saúde. E conheço muita gente jovem com problemas sérios de saúde. Entendeu? Apague da tua cabeça que o estigma da idade é muito poderoso, não é não? A não ser que na tua cabeça você dê poder a ele. Mas hoje, né, vamos encerrar a nossa jornada. Se quiserem conhecer o meu trabalho como médico, dos transtornos musculoesqueléticos, né, dor de cabeça, dor no pescoço, dor nas costas, dor no quadril, dor no joelho, dor nas pernas, eu tenho uma clínica na Avenida Pacaembu, em São Paulo, número 1024. Avenida Pacaembu, 1024. O telefone da minha clínica é o 11 3661 4243. Só posso desejar a vocês que sejam muito felizes. Mas para isso sempre é preciso ter muita saúde. Até a próxima. Obrigado.